Olá, boa noite. Começa agora pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O programa Opinião, que hoje vai entrevistar nesta quarta-feira, e uma quarta-feira de cinza, não é? Hoje está aqui presente já a nova presidente do Conselho Regional de Contabilidade, rapaz, a Gisele Silvente. E vai conversar conosco, Silvente, né? Gisele Silvente. Ela foi eleita no final do ano passado e para o biênio que se encerra no ano que vem, no final do ano que vem. Então a gente vai falar sobre o plano de trabalho dela, evidentemente, como é que está a situação do... Eu não sei se é contador, se é contabilista, mas enfim, a gente vai saber inclusive a diferença de um e de outro, ou se é a mesma coisa, e as demandas, enfim, o papel desse profissional, que é muito importante, a gente sabe, não é? Na nossa sociedade, especialmente aqui em Mato Grosso. Enfim, a Gisele Silvente está com a gente aqui e durante a próxima uma hora a gente vai estar aqui deliberando sobre os temas aí do nosso Conselho Regional de Contabilidade. Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que se liga aqui no Opinião pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado pelo carinho da companhia, obrigado pela audiência, bem como você que acessa aí pelo site www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pelo carinho da companhia. É professora, né? Professora Gisele... É professora, né? Sou professora. Professora, eu vi ali professora, falei, mas será? É realmente professora. Vou chamar de professora, que eu gosto de chamar de professora, porque eu acho tão bonito. A senhora está assumindo agora, começou já aí, né, a sua gestão, e o que a senhora tem no seu planejamento de trabalho, no seu raio de ação, não é, para contemplar a categoria aqui no estado de Mato Grosso? E acoplada a essa pergunta, quantos são os profissionais da contabilidade aqui no estado de Mato Grosso, ou que são associados, ou credenciados, ou sei lá, ao Conselho, o Conselho Regional de Contabilidade aqui no estado de Mato Grosso? Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite. Né? Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui levando as informações dos profissionais da contabilidade do estado de Mato Grosso. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar sobre o ponto que você colocou, né, contador, contabilista. Na verdade, o termo correto são profissionais da contabilidade que alcançam tanto os bacharéis em ciências contábeis, que são os contadores, quanto os técnicos em contabilidade, que apesar, né, de ser um curso a nível de segundo grau, que não existe, praticamente não existe mais, ainda existem profissionais legalmente habilitados para desenvolver o trabalho. Fui eleita no final de 2021 para o biênio 2022-2023. Então, enquanto gestora, enquanto professora da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, as expectativas são as melhores possíveis, dada a experiência, dada o nosso plano de trabalho apresentado em campanha e, principalmente, dado ao apoio que recebemos da classe contábil nas eleições. São quantos os profissionais da contabilidade? Em Mato Grosso, temos ativos mais ou menos 9.700 entre profissionais da contabilidade, que dá mais ou menos 7.500, e 1.500 e alguma coisa, né, organizações contábeis, porque o Conselho Regional de Contabilidade, ele alcança o registro tanto dos profissionais da contabilidade, quanto das organizações contábeis, que são empresas prestadoras de serviços da contabilidade. Pois é, mas ainda eu posso chamar uma pessoa de... Se eu chamar de contador, estou errado, porque é o antigão, né? Eu, por exemplo, tenho uma empresa, eu chamo o profissional de contador. Não está incorreto, né? E contabilista também é uma coisa. Contabilista já não usa mais esse termo. Ou é profissional da contabilidade ou é contador. Contabilista é mais antigo que contador? Contabilista? Eram os primeiros termos que eram utilizados. Aí foi sendo aperfeiçoado, foi sendo atualizado e hoje chegamos aos profissionais da contabilidade, que alcança tanto o contador quanto o técnico em contabilidade. Então,
as 3 denominações estão corretas. E tem muita diferença do técnico de contabilidade para o contador? Tem as prerrogativas de desenvolvimento do trabalho da contabilidade, sim. Então, o técnico em contabilidade, ele tem limitações em relação aos serviços que ele pode prestar de contabilidade. Um exemplo clássico. Então, o técnico da contabilidade, ele não pode executar perícias. É uma prerrogativa do contador. Ah, a perícia, então, é privativo. Perícia, auditoria são áreas da profissão contábil que são de exclusividade do contador. Olha o técnico só. em contabilidade não pode desenvolver. Tá vendo como é bom a gente perguntar? Porque eu não tinha essa informação, achava que... Tá vendo? E acredito muito que muitas pessoas tenham essa, ou pelo menos tinham essa dúvida que foi esclarecida agora com a nossa professora Gisele, aqui no Opinião. Antes de passar para o Lorenberg aqui, professora, a senhora tem noção de quantos profissionais por ano são formados pelas faculdades aqui no estado, tanto em técnica de contabilidade como também para os demais atividades, as demais atividades aí da área que formam o profissional de contabilidade? Bom, técnico em contabilidade não existe mais no estado de Mato Grosso. O curso, né? O curso técnico em contabilidade, que é a nível de 2º grau, não existe mais no nosso estado, né? Uhum. Agora, os bacharéis em ciências contábeis, que são as pessoas que podem, após a execução do exame de suficiência, né, se registrar perante o Conselho Regional de Contabilidade para estar legalmente aptos a desenvolver a profissão contábil, né, em média, são colocados à disposição do mercado, né, mais ou menos uns 1.200 profissionais no ano. 1.200? Isso. Um estado do tamanho de Mato Grosso. É o número, dada a quantidade de instituições de ensino que existem no nosso estado, então é um número, né, importante. Entendi. Vamos esmiuçar isso daqui a pouquinho mais. Eu vou chamar aqui para a conversa Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Mais uma vez. Boa noite, Paulo. Presidente, eu vou pegar uma carona das 2 primeiras frases que a senhora proferiu agora na primeira pergunta que o Paulo fez. Quando a senhora colocou o nome da senhora para disputa, a senhora prometeu, ou melhor, se apresentou com uma alternativa inovadora, né, para conduzir o Conselho nesse biênio, que a senhora falou agora há pouco. E, ao mesmo tempo, com o objetivo de promover a união dos contadores, dando voz e vez a esses mesmos profissionais. E aí eu tenho 3 perguntas. A senhora prefere que eu faça cada um por vez? Uma por vez, por favor. A primeira pergunta, presidente, a senhora pode comentar o que é essa alternativa inovadora? A inovação da contabilidade, na verdade, a nossa chapa, ela trouxe a ideia, que foi a chapa 2, ela trouxe a ideia do resgate, principalmente, da integração dos profissionais da contabilidade, né? No sentido de qualificação do profissional da contabilidade, no sentido de levar ao mercado a informação da importância que é o profissional da contabilidade para a sociedade como um todo, em todas as instâncias, a nível municipal, estadual e federal. A segunda questão, presidente, a senhora já tem um plano de ação com vista exatamente na união desses profissionais? Porque me perdoe a minha inocência, ou talvez até ingenuidade, quando a senhora diz que tem o objetivo de unir todos os profissionais, a mim vem logo a ideia de que, ora, eram desunidos ou quase desunidos nas gestões anteriores. Provavelmente o amigo telespectador está pensando exatamente nisso. E aí a minha pergunta, a razão da minha pergunta, a senhora tem um plano de ação para que haja esta união entre os profissionais? Um ponto interessante que você ressaltou, né? Essa ideia da desunião. Não, essa não é a ideia. A ideia é, unidos somos maiores e melhores. Então, sabe aquele velho ditado, uma andorinha sozinha não faz verão? Então essa é a ideia.
né, uma classe que tem uma representatividade significante no mercado e, enquanto unidos, a nossa força vai ser maior. Então, esse foi o objetivo. Mas já tem esse plano? Me perdoe a interferência. Claro, quanto ao plano de trabalho. Então, foram realizadas diversas propostas na campanha, propostas essas elaboradas com base na equipe que ali entrou, né, que foram eleitos, não fui eleita sozinha, nós temos uma equipe esta que, alinhadas propostas de campanha, realizamos, assim que assumimos o Conselho Regional de Contabilidade, em 17 de janeiro de 2022, né, desenvolvemos todas as trajetórias para a implementação desses planos de campanha, né. Como que esse processo vai ser desenvolvido? O Conselho Regional de Contabilidade, ele é administrado por uma equipe. Presidente, que no caso sou eu, e tem os vice-presidentes. Então, nós temos o vice-presidente de administração, nós temos o vice-presidente de fiscalização, nós temos o vice-presidente de controle interno, nós temos o vice-presidente de desenvolvimento profissional e nós temos o vice-presidente, né, de desenvolvimento ético. Então, o que acontece? Veja que eu tenho uma equipe muito coesa, forte, planejando esse trabalho. E essa equipe ramifica para os profissionais da contabilidade da capital e do interior toda essa captação de informação do que o profissional da contabilidade se espera. E aí nós trilhamos esse plano, né, a partir da nossa, que nós assumimos em 17 de janeiro de 2022. A terceira questão, presidente, a senhora falou também promover ou dar voz e vez para esse profissional. Qual é o instrumento criado por essa diretoria, por essa equipe da senhora, que muito capaz de dar voz e vez a esses profissionais, em especial do interior? Principal ponto é o acesso direto, né, ao Conselho de Contabilidade para trazer informações que se façam necessárias para que nós desenvolvamos ações necessárias para esse profissional da contabilidade. O segundo ponto para dar essa voz é a qualificação do profissional da contabilidade através de uma das âncoras do Conselho Regional de Contabilidade, que é a educação continuada. Um profissional bem formado, bem qualificado, ele leva a informação à sociedade, principalmente ao contribuinte que ele representa perante o fisco. Então, nesse momento, nós desenvolvemos o nosso papel na sociedade e é o momento que a gente tem a voz e a vez. Muito bem, nós estamos entrevistando aqui a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Mato Grosso. A senhora falou, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas assim, ainda nesse bloco, queria que a senhora, eu fiquei assim, a senhora foi reeleita no caso, né? Não. Primeira vez. Foi a primeira vez? Primeira vez. Ah, bom, porque falou de inovação e como assim, né? Eu tinha entendido na sua resposta inicial, você tinha falado, não, eu fui reeleito. Reeleita com proposta de inovação não fazia sentido. Agora está explicado que ela chegando para o biênio que termina no final do ano que vem. A professora da UFMT, Gisele Silvente, que está aqui com a gente, que a gente volta já já com mais informações, essa conversa aqui sobre contabilidade, os profissionais da área. Se você tem alguma pergunta, mande para a gente aqui no nosso WhatsApp. A gente volta num instante só. Pois bem, o Opinião está de volta aqui ao vivo, nesta noite, aqui entrevistando a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, falando aqui sobre a situação da categoria. Eu sempre quis convidar alguém da área, especialmente, evidentemente, o presidente do Conselho, para falarmos sobre Mato Grosso, professora. É aspas, mercado diferente para a atividade, para a atividade do profissional da contabilidade? Porque a gente é um estado próspero, é um estado pujante, por consequência movimenta-se mais, comercializa-se mais, abre-se mais empresas e por aí vai. Sobre esse ponto de vista que eu estou te perguntando isso. Olha, eu tenho a grata satisfação de falar que, tanto em Mato Grosso quanto a nível Brasil, a profissão contábil é uma profissão que tem grande e largo espaço, dado a sua necessidade.
Para você constituir uma empresa, você precisa do profissional da contabilidade. Quem desenvolve a folha de pagamento de uma empresa é o profissional da contabilidade. Quem atende às obrigações principal e acessórias do contribuinte é o profissional da contabilidade. Quem calcula os tributos de um contribuinte é o profissional da contabilidade. Quem atende a parte de sustentabilidade, como o balanço social, é a contabilidade. Então, a nível Brasil, o profissional da contabilidade é relevante. Não seria diferente no estado de Mato Grosso, dada o agronegócio, que é muito importante, dada as operações de exportação, que são necessárias um profissional da contabilidade, sim, o comércio, a prestação de serviço, que entra instituição de ensino superior, que entra prestação de serviços em geral. Então, o profissional da contabilidade, ele tem um mercado de trabalho sempre aberto à sua disposição. Tanto é que na universidade, quase que diariamente, nós recebemos demandas de solicitações de profissionais da área da contabilidade, né? Com ou sem experiência, formando ou em formação. Mas que Mato Grosso é forte, né? Eu falo assim porque se a gente tem capacidade dessas exportações, se bem que muita coisa vai para fora, aliás, a maioria vai para fora, né, das nossas riquezas. Mesmo assim, quando se gera emprego aqui, se movimenta o comércio, se movimenta, apesar dessa crise pandêmica que nós tivemos agora entre 21 e agora, não é? Deu uma estagnada, a gente imagina, mas com o aquecimento por conta do agronegócio, a gente imagina que há empresas novas. E aí movimenta-se, e aí você falou, né? Tudo depende da questão, sempre tem ali o profissional contábil na execução desses trabalhos aí. Hollenberg, eu queria, antes de passar para você aqui, fazer só um adendo aqui. A senhora, sobre a questão previdenciária propriamente, não é? Tem uma atenção específica. A senhora poderia dizer do trabalho de vocês, os profissionais contábeis, sobre essas discussões que tem havido aí, especialmente quando há uma mudança aí na Previdência, há uma nova reforma que foi aprovada. Qual que é a demanda no bojo de atividades que vocês têm? Qual que é a demanda, de que forma está inserido aí essa questão da Previdência? Olha, em qualquer demanda que atinge o contribuinte, inclusive uma demanda trabalhista previdenciária, o profissional da contabilidade, o primeiro passo que ele trilha é analisar e informar ao contribuinte as consequências daquele processo que ora foi criado, né? Infelizmente, nem sempre os profissionais da contabilidade são ouvidos quanto à operacionalidade dessas mudanças. O que acontece, né? Realizam alterações nas legislações e nem sempre de ordem prática, de ordem aplicável, porque quem operacionaliza tudo somos nós, profissionais da contabilidade, né? Então, nesse ponto, sim, né? Nós temos muito a desejar enquanto nos escutar, nos ouvir das necessidades do contribuinte para melhor operacionalizar. Me permite um adendo? Quando você começou a falar do processo da pandemia, da retomada, eu gostaria de evidenciar, né, que dentre os diversos profissionais que estiveram na linha de frente, como os profissionais da saúde, a quem somos muito gratos pela existência, né, os profissionais da contabilidade foram um dos que também atuaram muito. Por quê? Porque os contribuintes precisaram solicitar créditos bancários junto às instituições, financiamentos, renegociação de dívida, e todo esse processo perante instituições de crédito exige demonstrações contábeis, exige informações da empresa como relação de faturamento, demonstrações contábeis, declarações a nível federal, a escrituração contábil digital, a DEFIS para as empresas optantes pelo Simples Nacional. E quem detém todas essas informações são os profissionais da contabilidade. A gente estava ali, fechando folha de pagamento, gerando essas informações para que o contribuinte pudesse ter acesso aos créditos bancários disponibilizados pelo governo. Verdade, e pouco lembrado isso, inclusive, nesses tempos de pandemia. Agora sim, professor. Presidente, eu vou aproveitar e vou pegar carona em uma frase que a senhora
acabou de dizer, provocada que foi pelo Paulo, quando a senhora falou assim, olha, quando o Paulo disse, nós tivemos uma reforma previdenciária, e aí a senhora disse que poderia ser ouvido o profissional. E quanto a senhora falava, eu me lembrava de que houve uma discussão muito grande no país todo, ainda que superficialmente, mas houve uma discussão, e a imprensa foi uma das primeiras a provocar essa discussão, mas eu não vi, e aí, por favor, me corrija se eu estiver equivocado, eu não vi em nenhum instante, nem a imprensa regional da nossa região e nem do país, convidar um profissional ou um contador, eu não vi. E aí eu gostaria muito de uma reflexão da senhora. Foi uma falha do país como um todo e não chamar alguém, como a senhora mesmo falou, que é o responsável para fazer todo esse tipo de trabalho? Primeiro é importante ressaltar, né, que em nem todas as instâncias os profissionais da contabilidade foram devidamente ouvidos, mas, né, instituições que militam na contabilidade participaram de discussões a nível nacional, principalmente em relação à PEC 110 e a 45, ambas de 2019, que ainda tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado, né, para a famosa reforma tributária do Brasil, que ainda está engatinhando, né? Já começou um processo tumultuado, 2 projetos em instâncias diferenciadas. Se houvesse um e todos falando uma mesma linguagem, talvez, né, o andamento fosse mais exitoso, né? Tivesse um pouquinho mais de celeridade e de proveito para a sociedade. Então, houve um escutar, mas muito mesmo aquém do que entendemos que seja necessário. Ok, você que está ligando agora aqui na TV Pantanal, canal 22, estamos apresentando no programa Opinião, entrevista com a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, a Gisele Silvente. Professora, tem nesse início de 2022, não é, uma ação já do seu conselho, não é, quanto a reuniões, essas reuniões chamadas regimentais, para discussão aí sobre as tais câmaras que fiscalizam aí tanto o registro, a questão da técnica, controle interno, enfim. Fala para a gente sobre em que pé que está isso. Bom, existe um calendário mensal de atividades de todas as áreas do Conselho Regional, a fiscalização, controle interno, administração, para acompanhamento dos trabalhos mensais, bem como as deliberações. E também para nós podermos acompanhar o planejado com o executado e desenvolver os ajustes necessários. Então, esse é um trabalho permanente e contínuo que é desenvolvido. Então, inclusive o nosso calendário de reunião já está devidamente aprovado pelo plenário e já se encontra disponível na página do Conselho Regional de Contabilidade para quem o desejar participar, porque a plenária é aberta ao público. Obviamente que o público não tem voz e vez para participar, mas ele pode, né, ou escutar, entender tudo que é passado em uma plenária, todos os assuntos discutidos. Mas é acompanhado pela internet também, né? Olha, atualmente nós estamos fazendo de maneira híbrida, parte presencial e também com transmissão online, porque nós temos conselheiros que residem no interior, então fica difícil o deslocamento, né? Barra do Garça, por exemplo, então uma distância, então acompanha e participa da reunião de maneira online. Então dá para os participantes tanto de maneira presencial quanto online. Inclusive uma delas serviu para apresentar aí os vice, né, os vice-presidentes dos conselhos, no caso, né? O de Barra do Garça foi um, né, que você está dizendo, não? Isso, um conselheiro, o Mário Zan. Lorenberg. Presidente, no primeiro bloco, em uma das respostas a minhas 3 perguntas, a senhora falou da educação continuada. E a minha pergunta é exatamente nessa direção. A senhora pode citar e comentar um desses programas de educação continuada aos profissionais?
Sim. Primeiro, é importante comentar que a educação continuada, ela alcança a diversas áreas do conhecimento necessárias ao desenvolvimento do trabalho do profissional da contabilidade. A primeira, obviamente, é em relação à ciência contábil. Então, as resoluções do Conselho Federal que instituem as normas brasileiras de contabilidade, né, serão encaminhadas para conhecimento e também for a ideia de treinamentos, discussões, workshop para que o profissional da contabilidade se mantenha atualizado em relação aos procedimentos e normas da contabilidade. Um segundo ponto, que é um trabalho importante do profissional da contabilidade, que é a nível tributário. Então, o profissional da contabilidade, ele tem uma carga mensal de cumprimento de obrigações acessórias, tanto a nível municipal, estadual quanto federal, que mudam permanentemente. Todo ano a Receita Federal altera o layout do programa, acrescenta alguma novidade no programa da declaração de imposto de renda. Quem desenvolve o programa imposto de renda? O profissional da contabilidade. Todo ano o governo faz um ajuste no programa da escrituração contábil digital, que é uma declaração que o profissional da contabilidade tem que entregar para a Receita Federal até 31 de maio de cada ano. Tem uma terceira declaração que é entregue em junho, que é a escrituração contábil fiscal. Então, o profissional da contabilidade tem que permanentemente estar se aperfeiçoando, qualificando, porque é uma necessidade. Fora isso, o profissional, ele precisa se qualificar enquanto ser humano, né? Enquanto pessoa, uma educação financeira, um marketing profissional, as questões de sustentabilidade. Então, a sua saúde é muito importante. Então, todos esses pontos nós entendemos ser importante. Nós já temos uma programação para a realização desse curso. Vou dar um exemplo para o senhor. A nível das obrigações tributárias, né? Nós já temos um encaminhamento junto à Receita Federal para que já mandamos um calendário anual até dezembro de todas essas declarações que o profissional da contabilidade tem que fazer face, para que ela nos agracie com treinamentos ou palestras acerca das novidades dessa declaração. A nível estadual, né, já existe um termo de acordo do Conselho Regional de Contabilidade com a Secretaria de Fazenda do Estado, onde são realizadas reuniões bimestrais para que possamos sanar dúvidas de contribuinte. Então, veja que nós temos já um processo engatilhado para essa educação continuada do profissional da contabilidade. Ok, só falou aí da junta comercial, citou aí a junta comercial, e na verdade eu queria que a senhora comentasse aqui a lei 14.195, não é? Que eu fico aqui pensando, porque ela fala da extinção da denominação Eireli, não é? E aí, que é a natureza jurídica que muita gente está acostumado com ela, que é empresa individual de responsabilidade limitada. Como é que a senhora vê isso e como é que estão as discussões sobre isso? O que muda, na verdade, com a extinção da Eireli? Pois bem, então esse também é um tema interessante, inclusive, partindo da educação continuada, 10 dias atrás nós fizemos uma live de esclarecimento para o profissional da contabilidade sobre esta questão, né? A Lei 14.195 de agosto de 2021, em seu artigo 41, essa lei extinguiu a natureza jurídica Eireli, que é o empresário individual de responsabilidade limitada. Em contrapartida, foi criado a SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal. Então, essa lei 14.195, no caput do artigo 41, ele disciplina, né, que a alteração da Eireli para a sociedade seria automática. Contudo, no parágrafo único desse mesmo artigo 41, havia o disciplinamento de que a DREI, né, que é o órgão deliberativo das juntas comerciais, iriam deliberar a esse respeito. Como que seria esse procedimento automático? Infelizmente, isso não ocorreu. E aí nós estávamos com um impasse, porque alguns contribuintes, quando do desenvolvimento de algumas obrigações, principalmente a renovação do certificado digital, que é um instrumento de trabalho, né,
condição sine qua non para que o contribuinte trabalhe. Por exemplo, o contribuinte não emite uma nota fiscal eletrônica sem ter o certificado digital. É uma ferramenta condicionante. E aí estavam com problemas na revalidação desse certificado face a essa alteração. Por quê? Porque na junta comercial, no cadastro do contribuinte, do estabelecimento, a junta apenas colocou uma observação no final do cadastro. Não houve alteração do nome empresarial ou denominação ou razão social do contribuinte. Então, essa questão pairava sem esclarecimentos. Então, fizemos essa live, né, onde participou o presidente da junta comercial, que inclusive é contador, o Manuel Lourenço, né, a parte do jurídico da junta comercial, que foi a doutora Kátia, que com muita maestria, né, trouxe toda a legislação e que a alternativa para que os contribuintes não tivessem perdas na sua operacionalidade seria que fosse realizada um processo de alteração na junta comercial, na verdade um processo de transformação na junta comercial de Eireli para a sociedade. Processo esse solicitado de maneira espontânea pelo contribuinte, enquanto não ocorre essa deliberação dessa alteração automática do cadastro. E aí, obviamente, que essa situação traz ônus ao contribuinte, porque nós temos taxas a pagar. E é um processo que demanda trabalho para o profissional da contabilidade, porque é uma alteração como outra qualquer. Você tem que fazer um instrumento para protocolar na junta comercial, você tem que preencher um documento na Receita Federal chamado DBE, Documento Básico de Entrada, fazendo alteração na Receita Federal e aí dá sequência nos processos de alteração na Secretaria de Fazenda do Estado para as empresas comerciais e industriais que possuem inscrição estadual e na sequência na Prefeitura para toda e qualquer empresa comercial, industrial ou prestadora de serviço. Então, tudo isso é trabalho e é ônus. Por quê? Porque vai ter que pagar taxa e, segundo, o profissional da contabilidade é um serviço prestado. Não fomos nós que alteramos a legislação, né? Então, a gente Então, não existe mais a Eireli. Não existe mais a Eireli. E quem foi enquadrado nela? Quem abriu sua empresa enquadrado nela, na Eireli? Vai ter que proceder à sua transformação. E vai ter que gastar dinheiro com isso. Vai ter ônus ao contribuinte, né? Esse que é o problema, né? Eu não sabia disso. Pois é, quem faz a legislação não pensa no lado do contribuinte, né? A taxa, ela é paga para a junta comercial, né? Então, e os honorários, lógico, né? Eu estou prestando o meu serviço, né? Hora que eu faço uma transformação, hora que eu faço todo o procedimento, eu estou prestando serviço. Entendi. Tá vendo? Nosso bolso é que vai pagar isso aí. Opinião dá um tempinho só para mais um intervalo comercial, para a gente, no terceiro bloco, abordar mais temas importantes aqui sobre o nosso Conselho Regional de Contabilidade com a sua nova presidente, que é a Gisele Silvente. A gente volta já já, um instante só. Pois bem, a gente retoma aqui ao vivo entrevista nesta noite com a Gisele Silvente, que é professora universitária lá da UFMT, e também nova presidente do Conselho Regional de Contabilidade, rapaz. Ela que assumiu aí, foi eleita lá no ano passado, não é? E agora já tem aí um trabalho todo pela frente para colocar em prática aquele plano de trabalho lá que ela prometeu, que convenceu a maioria daqueles que votaram na chapa dela. O professor Lorenberg, por gentileza, eu gostaria que o senhor abrisse esse bloco de perguntas para a nossa convidada. Presidente, no dia 11 de dezembro do ano que passou, a senhora ainda não tinha tomado posse, evidentemente, mas o secretário de Fazenda, Rogério Galo, recebeu representantes do Conselho e a senhora também esteve presente a esse encontro. E aí vem a minha pergunta. Qual foi o resultado prático deste encontro entre os representantes do Conselho, que era a diretoria anterior à da senhora? Joia. Essa é uma reunião muito produtiva, né? Solicitada pelo presidente da gestão anterior, o Paulo Rulli, né? De maneira bastante gentil, né? Mas pensando na classe contábil principalmente. Por quê? Porque nós precisávamos renovar o termo de acordo de cooperação entre o Conselho Regional de Contabilidade e a Secretaria de Fazenda,
termo esse que propicia o estreitamento do relacionamento entre Secretaria de Fazenda do Estado e Conselho Regional de Contabilidade, o que é importantíssimo. Por quê? Porque a intermediação entre o contribuinte e a Secretaria de Fazenda é feita pelo profissional da contabilidade, né? Escrituração fiscal, emissão de documentos fiscais, cálculo do ICMS, seja ele na entrada, na saída. Então, esse estreitamento é fundamental para os contribuintes, os profissionais da contabilidade, né? Conscientes da sua responsabilidade, a gente busca esse estreitamento junto à Secretaria de Fazenda em prol do contribuinte. Porque o ônus tributário é do contribuinte, não é do profissional da contabilidade. Mas nós temos consciência da nossa responsabilidade e muitas vezes nós buscamos soluções e alternativas que sejam mais viáveis para o contribuinte, pensando na saúde. Porque se o contribuinte está bom, se está bem, ele gera emprego, circula renda, o profissional da contabilidade tem trabalho e o mercado também fica saudável. Então a gente sabe dessa importância do nosso trabalho. Perfeito. Professora, a declaração de imposto de renda é uma dor de cabeça, é uma correria danada que especialmente início de ano, nós temos, né? A gente sempre vê, a gente noticia aqui enquanto profissional da comunicação e a gente também tem que declarar. Todo mundo deixa para a última hora, não é? Como é que a senhora está vendo isso? É uma coisa mais cultural? E aí sobra para o coitado do computador, né? E aí o computador, por maior que seja o seu escritório, por exemplo, ele não vai conseguir, por muitas vezes, atender à demanda, porque tem horário e tudo mais, né? Como é que a senhora está vendo isso? Está mudando, não está? Olha, os profissionais da contabilidade, a cada dia, estão mais organizados para o desenvolvimento das declarações de imposto de renda. Só que nós trabalhamos a partir de informações do contribuinte, quer seja pessoa física, quer seja pessoa jurídica. Então, a gente só consegue desenvolver adequada e tempestivamente a declaração de imposto de renda se o contribuinte nos trouxer a documentação adequada para que nós possamos desenvolver. Porque a gente não constrói informação, a gente apenas reporta essa informação ao fisco. Então, nesse sentido, né, a maioria dos profissionais da contabilidade, dada a sua experiência no desenvolvimento das declarações, já possui um elenco de documentos que ele solicita para o seu cliente, prazo para que esse cliente entregue. Agora, obviamente, né, é o nosso cliente, aquele que não se enquadra nesse molde de cumprir prazo, né? De toda forma, nós temos que atender e muitas vezes nos sacrificamos para entregar a declaração do contribuinte, mesmo a destempero do mesmo ter atendido a nossa solicitação de entrega de documento, de informações no prazo. Então, por isso é sempre corrido, né? Como a gente brinca, brasileiro, né? Sempre deixa para a última hora, né? Faz parte. Mas a gente está aí para cumprir o nosso papel e atender, trabalhando o dia e noite, inclusive finais de semana, para que o contribuinte não seja penalizado pela multa, pela não entrega da declaração de imposto de renda. Vou fazer uma consulta com a senhora aqui, de curiosidade minha mesma. A pessoa, quando precisa, digamos que uma pessoa queira saber se tem ou não algo a restituir do imposto de renda, em quanto tempo, é sazonal, é circunstancial, como é que funciona isso na verdade? Eu quero saber se tem alguma coisa a restituir, se eu tenho direito. Pasme, essa é uma pergunta muito recorrente. Como é que eu sei se eu tenho algo a restituir? Primeiro ponto que a gente pergunta para o contribuinte: você teve receita? Alguém pagou para você e descontou algo? Você tem um comprovante para que eu possa analisar? E o que é receita restituível? Receita restituível, né, ou renda restituível, é aquela em que você recebeu o rendimento, que é o chamado rendimento tributável, que é qualquer valor que você receba e que esteja elencado no regulamento do imposto de renda como receita que deve ser ofertada à tributação. Receita que deve ser ofertada à tributação é aquela que o governo fala assim: você recebeu 1.000, você vai me pagar, hipoteticamente falando em valor, você recebeu 1.000, você vai me pagar 2%, você recebeu 2.000, vai me pagar 3%, que é a tabela progressiva do imposto de renda.
Então, o contribuinte, quando ele tem receita tributável, né, ele já deve sofrer na fonte a retenção do imposto de renda. E se ele sofre retenção na fonte, ele já tem o primeiro passo para ser restituído. Não todos, porque o sofrer retenção não significa ser restituído. Por quê? Porque quando você faz a sua declaração de imposto de renda, são acrescidas todas as suas rendas, bem como aquelas famosas, que todo ano está na mídia, as despesas dedutíveis, que são aquelas despesas que abatem da base de cálculo, ou seja, portanto, diminui o valor que você tem para pagar. Então, você pagou R$1.000 de IR, imposto de renda, durante o ano. Quando chegou na declaração de ajuste anual, que agora, começa agora em março, para entrega até 30 de abril, nós juntamos a documentação, toda a renda que você teve, que são os comprovantes de rendimento, lerite, rendimento de aplicação financeira, alienação de bens, né, doações que você porventura, tudo que você recebeu. Aí essas são as receitas tributáveis. Agora a gente vai para as despesas dedutíveis. Despesa dedutível clássica, né? Despesas médicas, planos de saúde. Então a gente lança... Escola também? Escola apenas a nível, né? A gente brinca, a escola normal, né? A escola do seu filho, a nível de educação infantil, ensino médio e ensino superior, tá? Então, se for uma escola de inglês, não entra, se for um Kumon, não entra, tá? Então, vai lá, eu tenho a receita, faço as deduções dos planos de saúde, faço a dedução das instituições de ensino e aí me dá uma base de cálculo desse imposto de renda. Calcula imposto de renda, comparo com o que eu já paguei ao longo do ano. E aí que pode dar a valor a restituir ou valor a complementar de pagamento para a Receita Federal. Essa primeira eu gostei mais da restituir, quando você recebe, né? Outro dia um contador amigo meu que trabalha comigo, ele me ligou falando que tinha R$2.000 lá, 2 mil, eu nem pensava que tinha, por conta dessa restituição aí de questão de despesa médica e tudo mais. Então, mas só a título de informação, quando você entrega a declaração de imposto de renda, você informa qual a instituição financeira você gostaria que esse valor fosse depositado. Agora, né, se naquela oportunidade, por algum motivo, não foi informado adequadamente, não voltou... Eu não sabia, eu não tinha. Aí você tem que ir na Receita Federal para verificar em qual instituição está, para que você possa solicitar o seu ressarcimento. E de repente você tem dinheiro lá e não está sabendo, né? Que nem essa história agora do Banco Central aí, rapaz, falando que, mas muita gente, lembra dessa história agora? Eu quase que acabei com o meu dedo lá de tanto teclar para tentando ver se eu tinha dinheiro lá e não tinha jeito, de jeito nenhum, não tinha. Chegou uma hora que o próprio banco está falando assim, meu filho, você passou 15 vezes aqui já, não tem para você. Não tinha mesmo, assim. E a mesma coisa, alguma coisa, quando você descobre que lá tem alguma coisa que você não sabia que tinha, aí a surpresa é muito boa, só que é muito raro de acontecer também. Nuremberg. Presidente, no início de fevereiro, agora desse ano, a senhora e a diretoria, de uma forma geral, participaram de um seminário. E nesse seminário foram abordados vários temas, entre os quais a importância da governança para os conselhos de profissionais regulamentadas. E aí eu gostaria muito de um balanço da senhora a respeito deste seminário, em especial um ponto que poderia ser realçado entre tantos outros. Sim. Realmente foi um seminário extremamente positivo e produtivo, desenvolvido pelo Conselho Federal de Contabilidade de Brasília, nos dias 8 e 9, onde reúne toda a equipe de direção e gestão do Conselho Regional de Contabilidade, que é a presidente e os seus diretores, que são aqueles que eu citei aqui, né? Controle interno, fiscalização, Câmara Técnica, desenvolvimento profissional. E aí cada um, dentre a sua responsabilidade, recebe um treinamento, né, do que é o mínimo necessário e o que é o plus, que é a governança para otimizar, né, os recursos do Conselho Regional de Contabilidade e que para que possamos realmente desenvolver uma gestão com transparência, com responsabilidade e produtividade. Esse é o foco da governança corporativa, né? Abarcar essa base, né, da transparência, da responsabilidade e da produtividade em prol
dos profissionais da contabilidade. Porque o Conselho Regional de Contabilidade, ou melhor dizendo, o sistema CFC, que é o Conselho Federal e Conselho Regional, o principal objetivo, né? Na verdade, são 3 principais objetivos. Quais são eles? Promover o registro dos profissionais da contabilidade e das organizações contábeis para que não tenha o exercício ilegal da profissão, né? Segundo ponto, fiscalizar e orientar o profissional da contabilidade quanto aos seus direitos e às suas obrigações. E o terceiro ponto, não menos importante, promover a educação continuada do profissional da contabilidade. Então, perceba que a educação continuada, que o senhor fez questão de perguntar, é uma base que vem desde o Conselho Federal, a consciência da necessidade da qualificação do profissional da contabilidade. Bom, caminhando para o final aqui do programa, eu vou fazer uma provocaçãozinha aqui, porque eu penso o seguinte: nós estamos num mundo onde a tecnologia ela avança e avança muito rápido, não é? E a pergunta ou provocação é a seguinte: a profissão do contador está ameaçada? Se não, qual é o horizonte que a senhora vislumbra? Olha, primeiramente eu devo ressaltar que esta pergunta eu escuto desde quando eu me formei, em 1995. Naquela época surgiu os mainframes, os grandes computadores ou supercomputadores da Receita Federal, estava no boom da tecnologia. E na verdade o que aconteceu é que o ferramental tecnológico só veio a auxiliar, a trazer um plus para o trabalho do profissional da contabilidade. Porque percebam, para constituir a empresa nós precisamos do ferramental tecnológico, os processos são online. Para emitir documentos fiscais, são todos eletrônicos, eu preciso do ferramental tecnológico. Para dar essa informação ao fisco, através das ferramentas tecnológicas. Então, o que era manual na contabilidade, lá nos primórdios da civilização, né, quando era tudo sem o ferramental, realmente a contabilidade era mais morosa. Mas isso é um passado há muito, muito tempo superado. Então, a tecnologia, ela não vai nunca substituir o profissional da contabilidade. Pelo contrário, ela veio para facilitar e propiciar ao profissional da contabilidade agilidade, confiança, tempestividade no desenvolvimento dos seus trabalhos. Mas tem aplicativos avançadíssimos aí, onde você calcula tudo, já oferece tudo, já tem um link que você já leva lá para onde que tem que caminhar e tudo. Mas sabe o que acontece? Eu, como tributarista, eu sou da área tributária, tá? Então, um software, ele não parametriza a vida tributária de uma empresa. Eu vou te dar um exemplo. Você tem um comércio, um supermercado, que tem uma vasta gama de produtos. Eu tenho que parametrizar produto por produto, tributação. E isso, o software não tem sistema ainda que faça essa análise. Precisa da mão do profissional da contabilidade, entendeu? Precisa do raciocínio do ser humano. Então, essa é a questão. O ferramental tecnológico, ele veio para auxiliar, não para substituir. Ele veio para facilitar, não para causar problemas. Que bom, e é um alívio saber disso aí, porque tem muita gente aí nas faculdades que esse pessoal tenha um mercado de trabalho amplo e longínquo pela frente aí. Muito obrigado pela sua vinda aqui, viu, professora, presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Gisele Silvente. Obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui, viu? Muito bom. E esse espaço está sempre a posto para bem informar. Eu que agradeço a oportunidade. Boa sorte nessa longa jornada aí. Obrigada. Estamos aqui sempre prontinhos. Tem novidade lá, só dá um alô, só tem meu zap aqui. Ótimo, com certeza. A gente tem muitos planos para o nosso biênio e enquanto educador a gente sabe que a informação é tudo. Informação é conosco mesmo. Lorenberg, até amanhã com mais informações. Até amanhã. Em forma de entrevista. A entrevista será com Nelson Barbudo, deputado federal, ao vivo às 7h30 da noite aqui no canal 22 TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Fica bem, fica com Deus também.